Bem-vindas e bem-vindos à loucura nossa de cada dia. O episódio de hoje: quem precisa de um guru? Por que muitos de nós precisamos colocar alguém na posição de nos dizer exatamente o que devemos fazer? Como devemos nos comportar? O que precisamos para ser mais felizes? E o pior de tudo, como devemos desejar? Por que nós, neuróticos, buscamos gurus para responder às nossas questões mais singulares? Por que um estranho saberia mais sobre nós do que nós mesmos? Afinal de contas, realmente precisamos de gurus? Antes de continuarmos, um recado. Para quem está escutando a loucura nossa de cada dia pela primeira vez, meu nome é Guilherme Fati, sou psicanalista e nesse podcast tratamos das nossas questões humanas de maneira descomplicada a partir do método psicanalítico. Considerem se inscrever no meu canal do Instagram, @GuilhermeFati, e na minha plataforma guilhermefati.com.br, onde sempre apresento novos conteúdos. Nesses canais também é onde eu faço agendamento de sessões, supervisão e palestras. Tá bom? Vamos lá, gente. Talvez a primeira pergunta, seja: como nasce um guru? Bom, vamos lá. Grosso modo, um guru nasce do encontro de um sujeito perverso com uma pessoa desesperada, carente, vivendo um luto de uma perda, ou à beira de um colapso, ou muitas vezes só com preguiça de procurar as próprias respostas. O que de fato realmente dá muito trabalho e não oferece garantia nenhuma, Procurar por conta própria. Mas por que o guru é um perverso, Guilherme? Vamos lá, gente. Porque o perverso é aquele que assume a posição de instrumentalizar o outro. E, além disso, o perverso tem o prazer em causar e manter a angústia no outro. Vocês percebem, gente? O perverso não sente culpa ou remorso em fazer uso do desespero do outro em benefício próprio. Vocês estão escutando a encrenca, gente? Um guru ocupa, no mínimo, uma posição antiética, de vender a verdade sabendo que a verdade não existe. Sim, aqui mais uma má notícia, gente? A verdade, com A maiúsculo, absoluta não existe. A verdade só pode ser meio dita. Ou seja, a verdade possível é uma verdade e não a verdade. E essa verdade relativa é uma construção, é uma ficção nossa. Vocês estão me acompanhando, gente? A verdade tem estrutura de ficção, o que não diminui a sua importância. Ao contrário, coloca a nossa verdade como uma posição singular que só nós podemos nomear e construir. Só nós podemos dar conta da nossa história. Só nós podemos contar a nossa história. Ninguém pode fazer isso por nós, gente. Toda vez que você escutar alguém te oferecendo uma solução definitiva em temas importantes da sua vida, como felicidade, dicas de produtividade, religião, deuses, transformação total, como ficar rico passo a passo, te oferecendo a cura definitiva, seja lá para o que for. Enfim, saiba que está diante de um guru ou de um projeto de guru. Ah, Guilherme, mas isso é óbvio. Quem vai se colocar nessa posição? Não é essa a pergunta?
Será, gente? Aliás, aqui é bom fazer uma distinção, né, gente, entre fé e religião. Ter fé pode ser ótimo. Desenvolver a própria espiritualidade não deveria nos colocar como massa de manobra de nenhum guru ou religião. Desenvolver a própria fé vai no sentido contrário de entregar a própria subjetividade, o próprio desejo e a decisão sobre a vida, né, sobre a própria vida, a uma outra pessoa, a um guru. E aqui, gente, a gente entra numa outra encrenca do cão, que é a responsabilidade sobre a nossa própria escolha. Porque para existir um guru, é preciso existir, antes de mais nada, né, um seguidor devoto e crente que sustenta o guru naquela posição. Né? Uma questão lógica, né, gente? Estar desesperado não nos exime das consequências e da responsabilidade de ter escolhido alguém ao qual nós autorizamos a nos manipular e abusar, mesmo que isso não seja tão claro no começo. Né? Nos colocarmos na posição de abusados não nos exime da responsabilidade de ter escolhido esse lugar. Vocês estão me acompanhando, gente? É tentador a gente colocar essa questão. Mas onde está a piedade? Você não tem pena do próximo? Mas e se ele é incapaz de decidir? Gente, toda vez que vocês escutarem isso, cuidado. Quando alguém é colocado como incapaz de decidir sobre a própria vida, estamos a um passo de um discurso autoritário, onde tiramos da pessoa a possibilidade de se responsabilizar pela sua própria subjetividade. E isso é a morte em vida. Né? Se a gente tira a responsabilidade, a possibilidade de alguém existir subjetivamente, ela está morta. Quando colocamos alguém na posição de piedade, né, que a gente está sentindo piedade do outro, estamos ao mesmo tempo fazendo uma suposição perigosa de que podemos deliberar no lugar dessa pessoa. Vocês estão escutando, gente? Para onde isso pode levar? Eu já disse aqui várias vezes, querer o bem do outro é um problema porque não perguntamos o que é bom para o outro. Supomos que o que é o bem para nós é o que é bom para o outro. Vocês estão escutando a encrenca? A gente supõe, né? Quem é de bem, né? Do bem. A pessoa é do bem e ela supõe que aquilo que é bom para ela é bom para o outro. Que é uma operação absolutamente autoritária. Né? Em nome do bem, os maiores genocídios já foram realizados. Tenho certeza que vocês já estudaram as cruzadas no colégio, né? Ou já pesquisaram e estudaram sobre os misericordiosos, os piedosos, né? Jesuítas que catequizaram os índios selvagens, não é isso, gente? Deixa eu contar uma coisa para vocês. O padre Antônio Vieira, jesuíta, em sua época, piedoso, né? Misericordioso jesuíta, justificava que o tráfico de escravos seria como uma grande empreitada para catequização marítimo transatlântica. Estava no discurso dele, gente, pois o deslocamento dos africanos para a América permitiria a sua cristianização. E, portanto, gente, o padre Antônio Vieira e os jesuítas estariam libertando esses africanos do paganismo, que os conduziria ao inferno, caso permanecessem na África. Acho que deu para entender o ponto sobre
para onde pode levar o querer o bem do outro, né, gente? Né? Ao pior. Então, a gente chega no que eu chamo de encrenca paradoxal. Estão me acompanhando? O que é uma encrenca paradoxal? Nós procuramos gurus porque fugimos da nossa própria liberdade. Eu vou repetir. Nós procuramos gurus porque fugimos da nossa própria liberdade. Nós, neuróticos, temos medo do nosso próprio desejo e preferimos não ter que correr o risco, né, sem garantias, de nos colocarmos no jogo da vida e as coisas não correrem tão bem quanto idealizávamos. Preferimos a receita pronta de alguém que nos diga o que devemos fazer e como devemos fazer. Queremos a garantia que o guru oferece. E aí sustentamos, né, alguém nessa posição. O guru faz uma equação muito interessante, mas completamente impossível, né? Ele nos dá uma solução aonde a contingência está fora. Olha que coisa interessante. Na fórmula mágica de um guru, a contingência não existe. E mais do que isso, tudo depende apenas da nossa vontade. Não é isso, gente? É claro, a nossa vontade de seguir as ordens e os mandamentos dele, né? Se seguirmos as ordens e os mandamentos desse guru. É o mesmo discurso furado da meritocracia, só que com uma pitada de perversão a mais. Se der certo, o mérito é do guru. Se der errado, a culpa é sua, que não se dedicou o suficiente em seu sacrifício à seita ou ao grupo. Não é isso, gente. Não para de me surpreender a facilidade como que nós, neuróticos, abandonamos a nossa própria subjetividade para nos colocarmos como objeto para o outro. A vantagem, nesse caso, né, se existe alguma vantagem, é que se algo der errado, temos a quem culpar, né? A culpa é do guru. A desvantagem é que seremos assujeitados a um guru para o resto da vida. O que vocês preferem? Freud foi o primeiro a constatar que existe um desejo inconsciente que não está muito no nosso controle. E exatamente por isso morremos de medo. Freud constatou a nossa própria covardia diante do desejo. Ele dizia assim, né? Tinha uma frase dele famosa que era: não somos senhores em nossa própria casa. Essa constatação do Freud é fundamental. Ele foi o primeiro a perceber que a gente responde a um desejo inconsciente sem saber que respondemos. Estão me escutando, gente? Freud derrogou o cogito cartesiano há mais de 100 anos. Ele se deu conta que o nosso desejo não se enquadra às normas. Interessante, né? Então, é justamente porque ficamos angustiados diante da possibilidade de não sermos os senhores em nossa própria casa que uma infinidade de vendedores da verdade e das garantias existem como gurus. Gurus que vendem a verdade, com A maiúsculo, sabendo que a verdade é impossível. Gurus que vendem objetos que vão nos satisfazer completamente, mesmo sabendo que esses objetos não existem. O risco antiético de nos depararmos com gurus existem em todas as áreas das nossas vidas, gente, inclusive nas psicoterapias e na psicanálise. A categoria mais nova e assustadora que eu tenho notícias dentro da psicanálise é o psicanalista pastor, ou o psi-líder de seita religiosa. Chega a ser inacreditável, gente, mas existe. Imagina um psicanalista passando sermão, ou aconselhando analisando a partir da sua própria crença. Isso só pode terminar no pior.
O método psicanalítico proposto por Freud vai na contramão de tudo isso, gente. Freud via a religião, aliás, como uma espécie de neurose obsessiva coletiva. A religião seria um efeito da nossa necessidade infantil de proteção paterna, transferida a uma figura de um Deus todo-poderoso. E os ritos, né? Os ritos e a moral religiosa atenderiam ao nosso desejo de tentar controlar o acaso e lidar um pouco com a nossa tentar dar algum controle, algum contorno à nossa fragilidade humana. E tudo isso está no texto que se chama O Futuro de uma Ilusão, do Freud. Pesquisem, gente, acho que vale a pena, quem se interessa. Né? Freud diz que a religião se transformaria num instrumento de coerção social, inibindo as nossas pulsões, né? Em prol de um ideal moralizante, né? E nos impondo as noções de certo ou errado, né? Que vão contra as nossas inclinações humanas e geram o sentimento de culpa. Mas Freud reconhece o potencial consolador da fé. Né? Ele questiona se seria possível abolir a religião e a ciência e se a ciência e a razão conseguiriam preencher o papel psicológico sem a fé. Né? Então, acho que é importante distinguir fé e religião. Ter fé é diferente de abdicar da própria autonomia. O Lacan e Freud fizeram tudo o que podiam para não ter seguidores crentes, desses que abdicam da própria crítica, da própria subjetividade para segui-los como gurus. Né? Freud chegou a dizer assim, para as pessoas que buscavam fórmulas mágicas para a felicidade. Né? Tem uma frase do Freud que é muito boa. É assim, ó. A felicidade é um problema individual. Aqui, nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar por si tornar-se feliz. Vocês escutaram, gente? A resposta que o Freud dá a quem tenta colocá-lo numa posição de guru? E reparem no verbo, né? Tornar-se feliz. Um verbo que está na voz reflexiva e não na voz passiva. Isso não é um detalhe. Lacan, por outro lado, dissolveu a escola que ele mesmo havia fundado quando se deu conta que alguns dos seus alunos começavam a o seguir como um guru. Fechou a escola e ainda tentou alertar, né? Façam como eu, não me imitem. Eu não tenho certeza se eles tiveram sucesso no ato de não transformar a sua orientação em doxa. Numa doxa, né, gente, a ser seguida ao pé da letra. Infelizmente, nos anos dos seus seminários, muitos analistas seguiam Lacan e ainda hoje o seguem como um guru. A psicanálise, gente, é um método que vai no sentido contrário disso tudo, né? É o que Lacan, Freud e tantos outros tentaram transmitir, né? É um método onde alguém posicionado como analista pode nos ajudar a formalizar a nossa própria posição diante da nossa fantasia. Psicanalista não é conselheiro, não faz julgamento moral e não diz o que devemos fazer. Psicanalista não é líder de seita. Embora existam muitas seitas psicanalíticas disfarçadas de escola. Desde Lacan. Os maiores especialistas nas nossas vidas somos nós. Qualquer guru que apresente uma fórmula que se aplica a todos está propondo algo da ordem do impossível, porque a nossa subjetividade é singular. O maior valor da vida é a nossa liberdade, a nossa possibilidade de escolha, gente, com maior autonomia possível. Tem valor maior que esse? Nós, neuróticos, temos a tendência a acreditar que existe alguém que detém o saber absoluto. O saber total, o que é impossível, né, gente?
E aí outro problema, né? Além disso, para a maioria de nós, o saber está sempre do lado do outro. O outro é sempre aquele que sabe mais do que nós. A síndrome do impostor, não é isso, gente? O outro vai descobrir que não sabemos nada porque é o outro que sabe tudo. A relação neurótica com o saber é muito peculiar, né? Supomos o saber total sempre do lado do outro. Muito pouco do nosso lado, não o suficiente. E aí tem dois problemas, né? O outro nunca vai saber tudo, porque é uma posição impossível, a não ser que seja um Deus, né? Um Deus, um guru, um líder, qualquer coisa que se coloque nessa posição. Então, grosso modo, temos uma tendência masoquista de nos colocarmos como objeto do outro. O que seria uma péssima maneira de não nos responsabilizarmos sobre o nosso próprio desejo, gente. Tudo que os gurus não querem é que pensemos de maneira crítica e com autonomia. Quando alguém discorda de um guru, essa pessoa é imediatamente expulsa da seita ou do grupo. Porque a partir do momento que reestabelecemos um pouco o nosso senso crítico, o guru está morto. Ele perde a função. A relação com o guru é sempre abusiva. Ele vai nos tirar tudo o que temos. Os amigos, a família, o dinheiro, a saúde e, o pior de tudo, qualquer possibilidade de escolha e decisão. Como boa parte das relações abusivas, nesse caso, o abusado muitas vezes se vê culpado pelo abuso do outro. E, ao mesmo tempo que se vê culpado pelo abuso do outro, quem é abusado se vê como objeto privilegiado desse outro, porque se o abusador nos maltrata e exige muito de nós, é porque somos especiais e muito importantes para ele. Vocês estão escutando a equação do abuso, né? Do abuso exercido por um guru ou de qualquer relação abusiva? Outras aí também, né? Olha a equação que se monta aí, né? Sou abusado porque o outro me ama muito. Ele se preocupa muito comigo. Vocês estão escutando, gente? Os limites não são tão claros. Nenhuma relação abusiva começa com a violência extrema. Os limites vão sendo ultrapassados pouco a pouco, gesto por gesto, dia a dia. Toda vez que nasce um guru, a nossa liberdade está ameaçada. O surgimento de um guru é a morte da nossa subjetividade. A gente ainda não inventou nada melhor, nenhuma arma mais poderosa do que a nossa própria capacidade de pensar de maneira crítica. Viva a nossa liberdade de escolha, gente. Beijo para todo mundo e até logo.